Deus abençoe todos os meus irmãos na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe tudo que lhe pertence, tudo que me pertence, que Deus abençoe as nossas vidas. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, a palavra do Senhor fala dos dois fundamentos. Qual é os dois fundamentos? Ou seja, fundamento é uma construção, é algo que nós construímos, né? A fundação, o fundamento, ou seja, a base, ela tem que estar preparada, ela tem que estar bem estruturada. Por exemplo, você fazer uma casa, você pode fazer ela bonita como quiser, mas se ela não tiver um bom fundamento, um bom alicerce, né? Uma boa estrutura, você pode fazer ela bonita como você quiser, mas ela vai cair, porque ela teve uma preparação da base para cima. E o segredo, irmão, não é da base para cima. O segredo não é da base para cima. Da base para cima tem muito fundamento. É importante você frisar, ou eu frisar uma coisa, que o que vai deixar sua casa, seu edifício, seu prédio, de uma forma bem estruturada, não é a aparência da base para cima. Não é apenas um bom reboco, uma boa pintura, né? É muito bonito uma pintura. Aliás, eu sou pintor de residência, né? Então, isso aí eu entendo muito bem. Só que não adianta você fazer uma pintura excelente sem você fazer uma estrutura firme e forte. Diz assim, os dois fundamentos. Jesus falou assim, ó, Jesus disse, ó, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. Para quem não sabe, Jesus, ele é comparado na sua palavra como a rocha. Por que a rocha? Como uma pedra, né? Aliás, Jesus é pedra de tropeço e a pedra angular. O que é pedra angular? É que firma uma estrutura, né? É que firma uma estrutura. Naquele tempo, os homens iam fazer uma construção, ele pegava uma pedra angular, uma pedra, e queimava. Se aquela pedra resistisse o fogo, não despedaçasse, seria para ser uma pedra angular. Pedra angular é que segura o ângulo, né? É que mantém a segurança de uma casa ou de um edifício, né? Então Jesus é pedra angular para aqueles que são fiéis a ele. Mas é pedra de tropeço também. Por que pedra de tropeço? É porque muitos estão tropeçando em Jesus. Tropeçando no ensinamento que Jesus não ensinou. Fala algo que Jesus não falou. Então Jesus é a pedra angular e uma pedra de tropeço. Angular é que segura uma base, é que segura uma estrutura, né? E a de tropeço, o que faz uma pedra de tropeço? Você tropeça e cai. Ó, missionário, então Jesus é pedra de tropeço, Jesus derruba as pessoas? Não. É as pessoas que tropeçam nele e caem. Não é a gente, não é Jesus que derruba a gente. Não. É nós que tropeçamos em Jesus. Missionário, como é que nós tropeçamos em Jesus? Aprendendo errado e ensinando errado. Aprendendo errado e ensinando errado, né? Então você tem que entender uma coisa, que Jesus é pedra angular para os que crêem nele, para aqueles que acreditam nele.
mas pedra de tropeço para aqueles que duvidam. Então diz assim, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tempestade, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Ou seja, rocha quer dizer pedra. Foram edificados sobre o quê? Sobre a rocha. Ou seja, quando uma casa, ela pode ser feia como for, mas se ela tem uma base estruturada, uma boa base, aliás, a casa, quando o construtor quer fazer uma casa boa, resistente, cabe aproximadamente, no mínimo, 10 metros de profundidade. Tem uns que cabem até 30 metros, né? Para que quando vem o vento, a chuva, a tempestade, não abale aquela casa. E Jesus compara nós também a essa casa, que é edificada sobre a rocha, é preparada sobre a rocha. Jesus é essa rocha, essa pedra, né? E nós somos essa casa. Quem segura a casa é a base, é o alicerce. Quem nos segura é Jesus, quando nós edificamos sobre a rocha. Mas, versículo 26 de Mateus 7, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que não é sábio, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os ventos ou rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas ou fariseus. Então escute, irmão, o que Jesus disse? Que o homem que edifica a sua casa sobre a pedra, né? Aquela pedra que é a rocha, que na Bíblia representa Jesus. Quando o construtor constrói sua casa com uma boa base, com um bom alicerce, o vento não consegue derrubar, porque foi construída sobre a rocha. Mas o homem insensato, que não é sábio, quando a Bíblia fala insensato, ou sábio, não está interferindo, não está falando sobre a teoria da faculdade humana, não está falando dos diplomas, dos certificados humanos, está falando da inteligência espiritual. Jesus disse, mas o homem sensato é comparado àquele que constrói a sua casa na areia. Por exemplo, uma casa se firma na areia, não, ela cai. Vai vir a chuva, não precisa nem vento. A própria chuva derruba. A própria chuva derruba, né? Eu lembro que quando nós era pequeno, eu e meus irmãos, nós íamos ali para o rio e fazia castelo de areia, né? Pegava areia muito molhada e construía até um certo ponto. Mas quando a água vinha, ela desmanchava, porque foi um castelo construído na areia. Então Jesus compara todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ou seja, irmão, uma coisa é eu praticar, outra coisa é eu não praticar. Quando eu pratico, eu me torno resistente como uma casa construída sobre a rocha. Quando eu pratico, vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, mas aquela casa não se abala. E no sentido espiritual, está se referindo à minha vida espiritual com Deus. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas eu estou firme na rocha,
que a rocha é classificada na Bíblia como Jesus, ou Jesus é classificado na Bíblia como a rocha. Mas o homem sensato, que tem sabedoria de si próprio, que tem sabedoria humana, das faculdades humanas, e não na de Deus, a faculdade humana é importante, irmão. Mas a de Deus, ela é superior a todas. O homem sensato, ele é como aquele homem que faz sua casa bonita, mas na areia. Que vem a chuva, vem os ventos e o vento derruba. A chuva derruba. Porque foi edificado sobre areia. Irmãos, aqueles que não praticam. Escute bem, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 28. Não adianta, irmão, você vir com barulho de hinos, profecias fora da Bíblia, que não vai combinar com a palavra de Deus. Não vai combinar. Sabe por que está acontecendo tudo isso no Brasil e no mundo? Essas doenças incuráveis, miséria, preços abusivos, doenças e etc. Porque o homem, escute bem, olhe bem nos meus olhos. A boca pode mentir, mas os olhos não mentem. Os homens não dão crédito à voz do Espírito Santo. Os homens, principalmente você, pregador, pastor, que está preocupado com o seu bem-estar. Você, membro avarento, que não quer nem saber se a obra missionária, se a obra de Deus está boa. Você não quer nem saber se o seu irmão está passando fome, está comendo, está bebendo. Escute, você não está edificando a sua casa sobre a rocha. Você está edificando a sua casa sobre a areia. Que vai vir os ventos, tempestade, vai derrubar essa casa, a chuva. No sentido espiritual, quem é essa chuva? Tempestades. Quem são elas? Quem são elas? As lutas, as dificuldades, as lutas diárias que nós temos. Quem são essa tempestade, essa chuva, esse vento? É a chuva tenebrosa de lutas, dificuldades, os problemas que nós enfrentamos diariamente. Irmão, eu quero dizer para você, nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada, eu não sei que hora você está assistindo essa mensagem, mas escute, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, é semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio a tempestade, veio a chuva, mas ela não se desabou, ela não se desmoronou, ela não caiu, porque ela foi construída com a base profunda. Quem é essa base? Na área espiritual, Jesus, a rocha. Pedra angular que firma um edifício. Ou então, uma pedra de tropeço para os descrentes. Pedra angular para aqueles que creem que são cristãos de verdade. E pedra de tropeço para aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Mas também, a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, é semelhante a um homem que construiu sua casa bonita e maravilhosa sobre a areia. Sobre a terra, veio o vento, a tempestade, a chuva e naturalmente ela se desabou. Está cheio de crentes assim. Irmão, deixa eu dizer para você. Para de ser crente. Para de ser evangélico. Seja cristão em Jesus, em espírito e em verdade. Porque crente, o mundo está cheio de evangélico, está cheio, mas de cristão está pouquíssimo. Aqui fica a minha mensagem. Desculpa que eu estou com a boca já seca, com sede. Aqui fica a minha mensagem e desejo a todos a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite nessa palavra. Se você não entendeu, volte de novo, medite nessa palavra e seja abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém.